Pronto, então vamos lá. Já coloquei para gravar, já habilitei o microfone. Então, o que a gente tem aqui, Ana é artista, P, ou Carlos é compositor, Q, se Mauro gosta de música, R, então Flávia não é fotógrafa, e por aí vai. Então, vamos lá, a gente já sabe que é a opção B. Para não ficar só falando, P, Ana é artista, Q, Carlos é compositor, R, Mauro gosta de música, S, Flávia é fotógrafa, T, Daniela fuma. Imaginem. 5. Ia dar um trabalhinho para fazer uma tabela verdade, hein? Nossas premissas, né, das opções, das proposições, foram colocadas aqui. Então, todas as premissas, P1, P2, P3, P4, do jeito que estão aqui no texto. Então, como é que a gente começa a resolução? Normalmente, a gente tenta fazer primeiro as conjunções, caso não exista nenhuma proposição simples separada. Então, lógico, temos uma premissa apenas com P, a gente já sabe que P vai ser verdadeiro. Depois disso, a gente procura as conjunções. Então, beleza, nós temos aqui na nossa P4 uma conjunção de não P e não T. Então, já que ela é uma conjunção, ela precisa, para ser verdadeira, ambas precisam ser verdadeiras. Então, não P precisa ser verdadeiro. Logo, P será falso, tá? P é falso, assim como não T também. Então, cuidado na hora de escrever, né? Não P precisa ser verdadeiro para que a minha premissa seja verdadeira. Então, tanto não P quanto não T. Beleza. Se não P é verdadeiro, logo P é falso. Então, com isso, podemos concluir que Ana não é artista e Daniela não fuma. Por conta desse nosso amigo ali, da nossa premissa 4. Vamos para a premissa 1, que tem uma disjunção. Então, depois de proposições simples e conjunções, a gente já vai possuir alguns valores lógicos. Se tivermos uma disjunção onde a gente já tenha pelo menos um valor lógico, a gente vai poder concluir o outro valor lógico. Se o primeiro valor lógico for verdadeiro, na verdade, a gente já tem esse valor lógico aqui, a gente não poderia concluir o outro. Mas se o valor lógico, como é o caso aqui, for falso, para que isto seja verdade, que necessariamente precisa ser verdade. Então, depois de proposições simples e conjunções, a gente procura disjunções onde a gente já tenha um deles como falso. Então, perfeito, é o que a gente viu aqui, P1 é uma disjunção, P é falso, portanto, a outra proposição precisa ser verdadeira. Então, com isso, a gente conclui que Carlos é compositor. A nossa P3 é uma condicional, a gente já tem o valor de Q, que é verdadeiro. Então, logo, esse carinha daqui é falso. Todo mundo acompanhando? Que é verdadeiro por conta da nossa disjunção com o falso. Então, para isso dar verdadeiro, que teve que ser verdadeiro. Não que é falso. Então, a gente tem que verificar o não S. O antecedente, o não S, não pode ser verdadeiro. Por isso, porque senão tornaria a nossa premissa falsa. Sendo assim, não S tem que ser falso. Porque se esse cara daqui é verdadeiro,
Aí é falso, perdão. Se esse cara daqui é falso, isso daqui desse verdadeiro, nossa premissa 3 não daria o valor de verdadeiro. Então, nós temos que não S é falso e, consequentemente, S é verdadeiro. Então, nossa conclusão, Flávia é fotógrafa. E, por fim, a gente tem a premissa 2, que também é uma condicional, onde nós já temos o valor de não S. Não S é falso. Então, se não S é falso, R não pode ser verdadeiro. P2, cuja consequência é falso. Sendo assim, o antecedente R obrigatoriamente tem que ser falso. Ela não pode ser verdadeira. Então, com isso, nós temos o quê? A conclusão que Mauro não gosta de música, né, pelo que a gente viu da premissa, e a nossa tabelinha final, que é o que vocês vão precisar me demonstrar, assim, ó, bonitinho, separadinho, ó. O valor de P é tal, o valor de Q é tal, o valor de R é tal, o valor de S é tal e o valor de T é tal. Então, esse quadrinho no final vai ficar bem legível, ficar bem fácil de saber. E, para vocês não terem que ficar escrevendo, vocês podem colocar verdades e falsos em cima de cada uma das proposições, demonstrando, ó, isso daqui já era verdadeiro, isso daqui já era verdadeiro, para ficar mais fácil de visualizar que realmente a premissa deu verdadeiro. Mas, essencial, essa minha tabelinha com os valores. Tá? Pode ser na horizontal, Professor, na vertical. Sim. professor, na prova o senhor vai cobrar só essa tabelinha aí e para a gente dizer qual é verdadeiro e qual é falso, ou vai cobrar também a questão dos argumentos, dizendo qual é condicional, qual é disjunção? Não entendi muito bem a sua pergunta, porque assim, você vai ter Na que, prova, você vai ter que necessariamente fazer isso daqui, né? Eu vou te dar um sim. texto. Aí você vai ter que transformar esse texto nas suas premissas. E aí, para você É, chegar... Sim, pode falar. no caso, as premissas eu entendi que tem que fazer essa forma aí, esse jeito para fazer. Estou falando da parte da resolução, onde o senhor fala que você, no caso, você coloca P4 é uma conjunção e como tal para que seja verdadeira. Não, então, não No precisa caso, o senhor escrever está isso, não. explicando. Esse texto Não, já não foi? precisa escrever isso. É o que eu falei, fica mais simples se vocês apenas colocarem os valores lógicos, demonstrando que ele dá o resultado de verdadeiro, tá? Mas isso daí é a mesma coisa que Uhum. fazer essa tabela. Só que eu preciso dessa tabela para que ela fique bem visível, tá? Porque assim, eu posso pegar e olhar, P é falso, beleza. Então, realmente, falso ou, deixa eu ver lá o quê? O que é verdadeiro, beleza. Então, realmente, falso ou verdadeiro me dá verdadeiro, entendeu? Só que para Entendi. vocês colocar o falso e o verdadeiro gerando verdade aqui assim, fica mais visível. Entendi. Tá? Porque assim, aqui para ser mais didático, eu escrevi o que cada um estava sendo feito. Mas basta vocês colocarem os valores lógicos em cima assim, de cada um dos valores que para vocês fica mais fácil de ser visualizado. Então, beleza. Então, a gente explicou, né, conforme eu fui falando, a gente precisa verificar as conjunções, tendo valores falsos, as disjunções, e depois todo o restante que existir, condicional, bicondicional ou afim. Tá? Então, como a gente foi fazendo cada um deles, a gente conseguiu, né, com essa tabelinha aqui do final, P, Q, R, S, T, sabendo cada um dos valores lógicos, aferir que Carlos é compositor e Flávia é fotógrafo. Por quê?
esse carinha da verdade, esse carinha da verdade, como é uma conjunção verdade e verdade, da verdade. Ok, pessoal? Mesma ideia. Ver se dá para dar um... Pronto. Quando vejo Carlos, não passeio ou fico deprimida. Quando chove, não passeio e fico deprimida. Quando não faz calor e passeio, não vejo Carlos. Quando não chove e estou deprimida, não passeio. Hoje, passeio, portanto, hoje... Notem, hoje passeio é uma premissa. E todo o restante que está aqui é a conclusão. Tá? Então, essa premissa daqui, ela está sozinha. Ou seja, o que eu quero dizer que ela está sozinha? É apenas uma proposição simples. É um P, ou um Q, ou um, sei lá que letra vocês vão colocar. Nove h 33. 10 minutos foi bom para vocês? Acho que dá, né? 10 minutos é legal para fazer. Então, 10 minutinhos. Vamos lá. Então, pessoal. Então, a gente já sabe aqui, vejo Carlos, estou deprimido e não chove, faz calor. Nossa resposta. Deixa eu diminuir aqui. Beleza. Nossas proposições. P. Vejo Carlos. Q. Passeio. Fico deprimido. Chove. Faz calor. Transformando cada um desses nas proposições. P, então, não Q ou R. S, então. Outro, então. Outro, então. E, por fim, como eu havia dito, né? A premissa, hoje passeio, que é só a nossa proposição simples. Nosso Q. Tem que diminuir um pouquinho mais. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer, né? Lógico, além do P5 lá. Vamos analisar a segunda premissa. Sabe-se que Q é verdadeiro, por conta de P5, né? Como eu disse. Portanto, o consequente da condicional tem uma proposição cujo valor é falso. Então, por quê? Nós temos aqui uma conjunção. Já que Q é verdadeiro, não Q é falso. Falso e qualquer coisa dá falso. Então, nós temos isso daqui como falso. Logo, nosso então, já que aqui é falso, aqui não pode ser verdadeiro. Então, nós temos que S precisa ser falso. S é falso. Então, com isso daqui, a gente já tem nossa primeira parte resolvida. Então, nós já temos Q e S. Podemos analisar agora a premissa 4. Temos não S. Já que S é falso, não S é verdadeiro. Cadê? O antecedente é uma conjunção na qual uma das proposições envolvidas é verdadeira. Então, sabemos que para toda premissa ser verdadeira, o antecedente, nesse caso, não pode ser verdadeiro. Né? A gente dá aqui
a gente que tem não que já resolvido, que é verdadeiro, não que é falso. Então, aqui não pode ser verdadeiro. Nós já temos não S, já que S é falso, não S é verdadeiro. Então, para isso daqui dar falso, nós precisamos ter esse carinha daqui como falso. Então, R precisa ser falso, para que a conjunção dê falso e a gente tenha a premissa 4 como verdadeira. Então, a gente está montando lá o nosso quadrinho de resposta. Já temos Q, S e R, com os valores lógicos. Q verdadeiro, S falso e o R como falso. Agora a gente vai para P1. A gente já tem o não Q, que é uma conjunção. Nós já temos P. Temos P? Não, não temos P não, perdão. Só temos o não Q ou R. Nesse caso daqui, a gente tem o não Q. Se o Q é verdadeiro, o não Q é falso. Nosso tempo está acabando. Falso ou R. R é falso. Falso ou falso vai dar falso. Então, não P precisa ser o quê, gente? Não P é falso, logo P é verdadeiro. Já que aqui deu falso, aqui não pode dar verdade. Então, não P é falso, P é verdadeiro. E, por fim, P3. A gente já tem não P como falso. Então, aqui não pode ser verdadeiro. Nós temos que é verdade. Como é uma conjunção, não ter não pode ser verdade. Então, não ter tem que ser falso, logo ter verdadeiro. P3 é uma condicional, o antecedente também tem que ser falso, o antecedente é uma conjunção, então a outra, o não ter, consequentemente, tem que ser falsa. E aqui nós temos a nossa tabelinha, que, dado esses valores lógicos, a gente busca uma das opções em que combinado dê verdade, que no nosso caso daqui é a letra C. Pessoal, dúvidas? Guilherme, Jéssica, Joyce, Matheus, Monique, Renata e Iago. Alguém com uma dúvida em como foi feito esse daqui? Vocês conseguiram acertar? Onde vocês tiveram dúvida? Onde tiveram maior trabalho? Por enquanto, dúvida nenhuma, professor. Que bom. É um pouquinho trabalhosa ela. Para você começar a ver quem eu vou resolver primeiro. Um fiozinho puxa o outro. Mas é assim, eu gosto bastante dessa parte. Você vai deduzindo um para fazer o outro. Eu acho bem legal. Então tá, gente. Então, assim, como já são praticamente 10 horas, a gente deixa para fazer as outras 2 amanhã. Tá bom? Muito obrigado aí pela companhia e amanhã a gente está aí de volta. Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite. Bom descanso aí. Igualmente. Boa noite. Tchau, tchau.